Meus queridos irmãos, minhas irmãs, vamos olhando a nossa condição cristã, ver a razão pela qual Deus nos chamou, nos convocou, nos convidou. Nosso Senhor, Ele nos chama para vivermos próximo a Ele, para vivermos na intimidade com Ele, para sermos seus amigos. Ser amigo de Cristo Jesus, para nós, deve ser a pérola preciosa dos nossos dias, do nosso viver, da nossa caminhada, da nossa história. Vejam que nosso Senhor, Ele nos tem por seus amigos, Ele nos tem com um grande preço, Ele nos tem com um grande valor. Nosso Senhor sempre viu os seus amigos como a joia preciosa, como uma grande pérola da sua vinda ao mundo. Converter os homens, levar os homens para a eternidade, levar os homens para os céus. E hoje, nesse capítulo 17 do Evangelho segundo São João, nosso Senhor, Ele faz a sua oração sacerdotal, Jesus rezando, uma preciosidade essa sua oração, uma preciosidade a intimidade com que Ele se relaciona com o Pai, a intimidade com que Ele conversava com o Pai. Essa intimidade, graças a Deus, guardada por João para nós podemos nos debruçar em cima do texto e estudar e ver a preciosidade de cada palavra que nosso Senhor falou ali, não rezando por Ele. Veja que a oração de Jesus é uma oração altruísta, é uma oração de rezar pelos outros. Ele não rezou por Ele, mas Ele rezou pela minha conversão, pela tua conversão. Ele rezou pela nossa caminhada para que não caíssemos, mas permanecêssemos nessa intimidade com o Pai. Se vocês veem bem o texto santo, nosso Senhor, Ele vai dizer assim: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti. Como o Pai vai glorificar o Filho? Derramando o Espírito Santo. E como o Filho vai glorificar ao Pai? Morrendo por amor aos homens. E porque lhe deste poder sobre todo homem, Ele dê a vida eterna a todo aquele que confiaste. Olha aqui, o Pai confia, o Pai devota, o Pai derrama sobre Jesus o Espírito Santo e concede a Jesus a abertura para a eternidade, a abertura para o céu. Lembremos-nos o que eu venho falando para vocês desde o domingo de Páscoa. A ressurreição de Jesus é a recriação. Com a sua ressurreição, Ele recria o mundo. Por isso que o domingo é chamado de 8º dia, ou seja, o dia glorioso, o dia que há de vir. Jesus recria tudo. Agora o homem caído pelo pecado é levantado pela graça, pela santidade de Cristo. Agora o homem caído pela desobediência, ele é levantado pela obediência de Jesus. Agora a mulher que se afasta de Deus,
Essa mulher agora se aproxima de Deus em Maria. Eva se afasta, Maria se aproxima. Enquanto Eva na desobediência se afasta, Maria na obediência entrega toda a sua vida. É a recriação. E aqui, essa recriação fica muito clara quando o Senhor diz: porque lhe deste poder sobre todo homem, Ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiaste. E o que é a vida eterna? Ele mesmo responde: ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti. O que é a vida eterna, meus irmãos? É conhecer a Deus, é ter o coração todo entregue a Deus, é aprender, é gostar de rezar, é aprender a levar essa vida de oração com seriedade, com dignidade, com decência. É entender que rezar deve ser para nós um grande prazer. Eu devo rezar para conhecer a Deus. Eu devo rezar para permanecer caminhando na presença de Deus. É bem sabido por todos nós que nós vivemos em um mundo onde as pessoas vivem uma aridez espiritual muito grande, ou seja, vivem uma vida de secura, que muitas vezes se deixam levar por ter vontade ou não ter vontade. Como assim, padre? A oração não pode ser sentimento. A oração deve ser decisão. Porque se nós fôssemos rezar só quando nós temos vontade, nós rezaríamos tão pouco, porque nem sempre nós estamos com vontade de rezar. Rezar deve ser uma atitude persistente, de um coração que ama, de um coração que quer repousar em Deus, de um coração que quer encontrar as respostas para os questionamentos mais íntimos do seu ser. A oração deve ser para nós, não a última coisa que nós devemos fazer, mas a oração deve ser verdadeiramente para nós. Uma das primeiras coisas que nós temos que pensar, que temos que fazer ao longo do nosso dia. É preciso que nós entendamos que a oração nos aproxima de Deus. É preciso que nós entendamos que essa oração nos completa, nos preenche, nos torna totalmente inseridos em Deus. O que é a vida eterna? A vida eterna é que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Como, meus irmãos, nós podemos conhecer a Deus se nós rezamos tão pouco? Como nós poderemos de verdade conhecer a Deus se nós temos tanta preguiça de rezar? Ou se só queremos rezar quando temos vontade? A oração não é quando eu tenho ou quando eu não tenho vontade. A oração deve ser uma determinação do meu coração que ama a Deus. Se eu tenho vontade de rezar, maravilha, eu rezo. Se eu não tenho vontade de rezar, aí é que eu devo rezar para pedir a Deus a fé, porque a minha fé está vacilante. O problema é que muitas vezes as pessoas veem a oração somente e unicamente como um refúgio. Eu rezo porque eu estou precisando de alguma coisa. Não. A oração não é para isso. A oração é para que eu receba, para que eu ganhe a vida eterna e para que eu conheça a Deus, que é o verdadeiro. E conhecer
Jesus, que é aquele que o Pai nos enviou. E é tão bonito, porque se vocês param para ver a vida de Jesus, a vida de nosso Senhor, não era uma vida de momentos de oração, mas a vida de Cristo era de verdade um canto de louvor, de oblação a Deus. A sua própria vida era uma vida totalmente de oração ao Pai. Ele rezava quando subia a montanha, ele rezava quando ele estava com os seus amigos, ele rezava quando alguém o procurava, ele rezava quando ele subia à sinagoga aos sábados, ele rezava quando ele estava ceando com aqueles que lhe apeteciam. O Senhor vivia uma vida totalmente de oração. Diferente de mim, diferente de você, que muitas vezes quer viver de momentos de oração, e o pior, quando se tem vontade. Ó meus irmãos, ó minhas irmãs, isso para nós chega a ser uma coisa que grita na nossa alma. Nós temos sede de Deus, nós temos sede de infinito, nós temos sede de eternidade, nós temos sede de felicidade, e tudo isso nós só poderemos usufruir se nós aprendermos que começa essa vida eterna na oração. Só na oração. E observem que nosso Senhor Jesus Cristo, aqui no texto santo, Ele vai dizer assim: olha, Pai, eu te rogo por eles. Por quem? Por mim. Eu fui causa de oração de Jesus. Você também. Pai, eu te rogo por eles. Não te rogo pelo mundo, mas por aquele que me deste, porque são teus. Eu que fui batizado, você que é batizado. Nós verdadeiramente pertencemos a Cristo. Somos causa de oração de Jesus. Somos causa de oração do nosso Deus. O nosso Deus rezou por mim. O nosso Deus rezou por você. Não rezou por aqueles que se perderam no mundo, não. Mas reza para que nós não nos perdamos. Mas reza para que nós não nos percamos no mundo, mas aprendamos verdadeiramente a caminhar em Deus. Quedas sempre teremos, dificuldades haveremos sempre de enfrentá-las, mas é preciso que nós tomemos consciência que o serviço a Deus, que essa amizade com Deus, é algo de mais precioso que eu tenho, é algo de mais grandioso que eu tenho, que me transforma em uma grande potência, porque estou vivendo na graça de Deus, porque tomo consciência a cada dia que vim de Deus, e que para Deus haverei de voltar. Não te rogo, ó Pai, pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Já não estou no mundo. Ele termina assim o Evangelho, olha que coisa. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Ou seja, nosso Senhor já deixa muito claro aqui, que Ele nunca compactuou com o mundo, que Ele nunca aceitou as coisas do mundo, que dilaceram o coração dos homens, que afastam o coração dos homens de Deus. Mas nós permanecemos no mundo, enquanto Ele vai para junto do Pai. E por que Ele voltou para junto do Pai? Simplesmente porque Ele voltou para rezar por nós, voltou para nos defender, voltou verdadeiramente
para de lá interceder ao Pai por mim, interceder ao Pai por você. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje a igreja celebra um santo muito interessante, São Filipe Neri, um santo que não conhecia tristeza, muito amigo de um santo que eu tenho muita devoção, inclusive tenho uma imagem no escritório na minha casa, São Carlos Borromeu. Esse Filipe Neri, ele é o santo da alegria. Tanto é que, se vocês não sabem, fiquem sabendo, ele é o padroeiro dos comediantes, dos piadistas, daqueles que passam pela vida com uma grande alegria, que passam pela vida vendo a vida colorida. Hoje à tarde, quando eu estava em casa, pensando, estudando um pouquinho, me via uma coisa muito forte na cabeça. Quando as pessoas olham uma pessoa religiosa, elas sempre veem uma pessoa séria, triste, ranzinza, né? Mas a vida religiosa não é isso, nunca foi isso. Uma pessoa, por exemplo, que não tem proximidade comigo, que só me vê aqui no altar celebrando, diz assim: Ave Maria, que padre da cara dura, né? Mas quem se aproxima sabe que eu sou uma pessoa até de riso muito fácil. Por quê? Porque consigo externar a alegria de servir a Deus. Renunciar por Deus não é uma tristeza para nós que nos consagramos a Deus, mas para nós é uma alegria de servir a Deus. E aí eu separei 2 pensamentos hoje de São Felipe Neri, 2 pensamentos tão simples, mas tão bonitos, que nos remetem àquele santo que tem muito a nos dizer, onde devemos encontrar essa alegria de servir a Deus todos os dias. Olha o primeiro pensamento de São Filipe: renunciar a si mesmo e tomar a cruz cada dia. Isso aqui Jesus já falou, né? Aí ele diz assim: renunciar a si mesmo e tomar a cruz cada dia é seguir Jesus. E seguir Jesus é uma grande alegria. Imaginem aprender a seguir a Jesus sorrindo, alegre, mesmo com o coração triturado, mesmo com o coração sofrendo, mesmo com o coração preocupado, mesmo com o coração talvez todo quebradiço, mas entender que a nossa paz, que a nossa alegria nos vem de Jesus. Seguir a Jesus carregando a cruz deve ser uma grande alegria. Chega a ser até cômico a gente imaginar isso aqui, mas chega a ser bonito quando nós transportamos isso aqui para a nossa vida. E nós que começamos a amadurecer, a gente começa a entender que a vida, ela é dura, mas deve ser passada com alegria, porque só temos essa. É por isso que o coração do cristão não poderia ser um coração que guarda rancor, que guarda raiva, que guarda ódio. Um coração de alguém que se desespera tanto, que quer destruir a própria vida, que quer acabar com a própria vida. Uma pessoa que não consegue se reinventar, que não consegue começar de novo, pedir perdão se errou e começar uma nova caminhada com a alegria de estar em Deus, de viver em Deus. E o segundo pensamento de São Filipe
é muito mais interessante, porque São Filipe diz assim: olha, na guerra pela pureza só vencem os covardes. Como assim? Ou seja, aqueles que fogem do pecado. Lutar contra o pecado só vence quem é covarde, quem não quer enfrentar o pecado, porque se enfrentar vai cair. E eu sempre traduzi isso aqui de uma forma muito simples: com o diabo a gente não dialoga, com o diabo a gente corre, porque se a gente for conversar, ele é sedutor, ele vai nos seduzir e a gente vai cair e nos afastar de Deus. Então, seguir a Jesus, carregando a cruz, para nós é uma alegria. E depois, na guerra da pureza, quem vence é quem é covarde. Olha o senso de humor dele: aqueles que fogem das ocasiões de pecado. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, eu peço a Deus que continue nos abençoando, nos protegendo, nos guardando, zelando de cada um de nós, para que possamos levar essa vida santa, para que possamos levar essa vida digna e um dia chegarmos aos céus. Mesmo que o teu coração esteja angustiado, mesmo que o teu coração esteja tristezinho, encontre a felicidade, a alegria em Deus. Tem gente que está reclamando, tão angustiado porque está dentro de casa. Não fique não, fique alegre dentro da sua casa. Quantos queriam a casa para se proteger e não têm? Quantos estão sofrendo com coronavírus no leito dos hospitais e queriam estar em casa se resguardando? E você que está protegido, que está aí guardado por Deus, muitas vezes fica reclamando. Uma casa muitas vezes até com bom conforto, com os filhos tudo com saúde, com as dificuldades da vida, mas sem nenhum problema grande e extraordinário. Deixe de ser ingrato para com Deus. Abra seu coração. Comece a agradecer a Deus as maravilhas que Deus fez e pare de reclamar da vida. Reclamar, talvez você teria motivo se estivesse no hospital, lutando para viver, e não porque está dentro de casa resguardado, não porque está dentro de casa protegido. Se as instâncias superiores de saúde assim nos pedem, se ame e observe o que as autoridades nos falam, o que as autoridades nos pedem. E pare de ficar angustiado, reclamando. Por que eu estou dizendo isso? Porque todos os dias recebo de tantas pessoas reclamações que já não aguentam mais estar dentro de casa. É verdade, não aguenta não, mas permaneça assim. Continue rezando, continue pedindo a Deus a graça para se proteger, para proteger os seus filhos, para que ninguém venha a ser cometido desse mal. Estou dizendo isso para que nós aprendamos e entendamos que muitas vezes reclamamos da vida sem razão para reclamar, e quem muitas vezes deveria ter razão para reclamar está oferecendo os sofrimentos e as dificuldades a Cristo Jesus pela conversão dos pecadores. Então, vamos viver como São Filipe, vamos aproveitar as preces de nosso Senhor, abrindo o nosso coração e desfrutando de tudo aquilo que Deus nos deu, privados, mas com o bem mais importante que nós temos, que é a saúde que o Senhor nos dá. Assim seja. Amém.